as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sei que és Deus. Sei que és Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar e as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Toda a natureza me
são todos seus. O céu, o mar e as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nesse momento de comunhão, onde nós estamos aqui com esse desejo de estar pertinho do Senhor. Seja bem-vindo, você que está conosco, e você que vai um dia acessar este culto, você será sempre bem-vindo, porque este é o momento de podermos celebrar o nome de Deus, o nome que é amor, o nome que é comunhão, o nome que é celebração. Então, venha estar conosco, é muito bom ter você aqui participando deste culto. Gostaria de partilhar com você um texto que está no livro de 2ª Crônica, no 1 Crônicas 29, que diz assim: tudo vem de ti, Senhor, bendito és, ó Senhor, tua é a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo. Quando há no céu e na terra, teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Ó Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Ó Senhor Deus de nossos pais, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Este foi um momento de gratidão de Salomão, ao ver que a convocação que ele fez ao povo de doar elementos para a construção do templo foi aceito com tanto prazer que houve um momento que ele precisou dizer: basta, já temos mais do que precisamos. É assim que deve ser o meu e o seu coração, um coração grato, que reconhece que nós temos muito mais do que precisamos. Que Deus possa abençoar você neste dia, que você possa reconhecer que tudo que você tem vem do nosso Deus. O ar que você respira, a vida que você hoje vive, a casa onde você mora e tudo mais. O Senhor tem sido gracioso para conosco. E é por isso que nós vamos celebrar o seu nome. É por isso que nós vamos engrandecer a este Deus que não tem nos deixado faltar nada. Enquanto nós vamos celebrar, você vai estar aí na sua casa, nós temos todos os dados necessários para você, então, ofertar voluntariamente. E aproveite esse momento também para consagrar a sua vida, os seus talentos ao nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor,
Jesus. Vocês podem declarar? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Toda a igreja de Jesus. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor? Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Ó Deus, como é bom reconhecermos a Tua grandeza, reconhecermos o amor do Senhor por nós em cada detalhe da nossa vida. Como nos sentimos pequenos, Senhor, diante da Tua soberania, diante do Teu amor para conosco, quando nós nem merecemos. Mas queremos dizer a Ti que o Teu amor continua nos constrangendo diariamente, Deus. Porque quando sentamos à mesa, ali vemos a preciosidade do Teu cuidado em providenciar o melhor para nós. O pão não tem faltado à nossa mesa. Agradecemos também o livramento de doenças e a cura também, porque isto também é cuidado do Senhor. Agradecemos o consolo do Teu Santo Espírito, porque muitos amigos e familiares têm estado em momentos de luto. E nós queremos agradecer a presença do Santo Espírito Consolador, aquele que acalenta os nossos corações e não nos deixa entrar em desespero quando nos despedimos daqueles que amamos. Obrigado, Senhor, porque isso tudo é prova do Teu grande amor, das Tuas misericórdias sobre nós, da Tua compaixão também. Agradecemos, Deus, porque o Senhor também tem nos comovido e nos levado a fazer além do que podemos para auxiliar aqueles que estão passando por necessidades. Obrigado, Senhor, porque a nossa igreja é uma igreja que se doa. É uma igreja que não nega a mão àquele que precisa. E te agradecemos pelas cestas básicas que estão sendo doadas para poder abençoar a vida das famílias que estão passando por dificuldades nesse momento de pandemia. Agradecemos àqueles que, reconhecendo o Teu cuidado e a Tua providência, não têm deixado de ofertar, de dizimar, porque com esses dízimos e essas ofertas, o celeiro tem sido sempre cheio para poder abençoar tantas vidas, tantas famílias e também a Tua igreja e os nossos missionários espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Obrigado, Deus,
porque o Senhor tem sido a razão do nosso louvor, tem sido a razão da nossa sobrevivência. Te agradecemos por isso. E que este culto continue sendo, ó Deus, um culto agradável ao Senhor, em todos os momentos. Que a nossa vida reflita isso, que o nosso culto seja diário, a nossa vida constantemente derramada no teu altar, ouvindo a tua voz, sendo constrangido pela tua palavra, para podermos ser transformados por ela e vivermos aqui na terra uma vida que teu filho viveu e nos ensinou. E que esta vida transborde amor, transborde paciência, transborde perdão, que esta vida transborde esperança, que essa vida transborde palavras de bênção, que esta vida transforme um testemunho que mostre às pessoas que nós estamos seguindo Jesus, o nosso maior exemplo, que a nossa vida exale o doce perfume de Cristo por onde estivermos, em casa, na rua, no trabalho, por onde passarmos. Deus, ajuda-nos a viver a experiência de sermos realmente luz nessa terra e sal que salga na medida certa. Nós te pedimos isso, Deus, e consagramos a nossa vida, consagramos os nossos dízimos, consagramos também os nossos aniversariantes desta semana, que completam mais um ano de vida, consagramos os nossos irmãos que completam mais um ano de vida conjugal, e todos aqueles que hoje têm um motivo de agradecer, nós consagramos diante do Senhor. Nós oramos, Senhor, gratos no nome de Jesus. Amém. Tu és o autor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. que assim seja, queridos, sempre, sempre. Nós temos estado nessas quintas-feiras do mês de maio, quinta-feira passada e hoje, pensando sobre família e encontrando não só oportunidade para refletir sobre família, mas também de colocar algo mais específico sobre as nossas vivências, a nossa própria família. Então nós conseguimos extrair do texto bíblico elementos que são importantes para a reflexão sobre o âmbito geral das nossas casas, das nossas famílias. E eu queria compartilhar com vocês hoje, nesse culto nosso de oração, a respeito de um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher,
em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condena? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa expressão última do versículo de número 11 estabelece o juízo final daquilo que envolvia o julgamento daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali, a esta mulher que diziam ter sido apanhada em flagrante adultério. O fato é que nós já discutimos esse texto em outros momentos, falando sobre a linha acusadora destes, que é melhor a gente apontar o dedo e sempre colocar o erro, as falhas das outras pessoas, mas nunca reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Também falávamos em outros momentos sobre a questão da outra pessoa que também foi apanhada em flagrante adultério, mas que não estava presente nesse momento do juízo para o apedrejamento. A forma que nós normalmente temos de sempre colocar o outro para sempre levar as nossas culpas, e nós fazemos isso como uma forma de descarregar aquilo que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou até mesmo a nossa própria consciência. Falávamos também em outra ocasião sobre a postura dessa mulher, que nada fez a não ser ficar calada naquele momento, diante de todas as acusações, diante de todas as circunstâncias. Por último, já tivemos oportunidade de falar o contraste que envolvia a palavra e o juízo dessas pessoas a respeito da lei de Moisés, que mandava apedrejar pessoas assim, e a postura de Jesus, que levou aqueles homens, aquelas pessoas, todos ali, dos mais jovens aos mais de idade, a pensar sobre a condição de lançar a primeira pedra quem não tivesse pecado algum. Nós olhamos para esse texto hoje e extraímos esta expressão do versículo 11. Se ninguém está mais aqui para te condenar, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Foi essa a palavra última de Jesus. E essa expressão de ir, de seguir em frente à vida e não pecar mais, significa que esse momento ele se torna definitivo sobre todas as coisas que envolvem o passado da pessoa. Sabe, existem algumas situações da nossa vida que enquanto nós não tomamos a consciência do nosso erro, enquanto nós não reconhecemos o que isso significa, pecado, nós às vezes não estabelecemos um arrependimento sincero e um desejo de mudança. Nós podemos até reconhecer que falhamos, nós até podemos reconhecer que houve uma falta grave na relação, mas nós não estabelecemos o desejo de viver o novo. Nesse momento aqui, nós encontramos que a experiência que essa mulher tem com Jesus é uma experiência que muda por completo tudo o que ela era, do que ela fazia, do que ela pensava, do que ela se projetava a ser, para viver do presente ao futuro. O olhar de Jesus não era condenatório sobre a história dela. Jesus não estava ali dizendo: olha, você tem errado, você tem falhado ao longo de todos esses anos. Jesus não enumera os pecados dessa pessoa, Jesus não coloca à tona o que ela fazia, o que deixava de fazer. Jesus estabelece também no olhar não a absolvição dos seus pecados e da condição da sua situação ali presente. Jesus valida o que a reflexão que ele gerou no coração daquela multidão deveria gerar. A reflexão era: como é que eu estou vivendo antes de julgar o meu próximo? Como é que eu estou antes de apontar o dedo para o meu irmão? Como é que está a minha vida antes de eu levantar argumentos sobre a vida de outra pessoa? Então é muito importante todos nós percebermos, todos nós entendermos o que está em conjunto nesse processo aqui. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o que está dentro das nossas vidas. Ele prescruta completamente todas as circunstâncias pelas quais nós passamos. E é por isso que é importante para mim e para você validar que esse momento, o mês dessa família, o mês da nossa família, o mês das famílias da Igreja da Orla, nós temos oportunidade de refletir e colocar em prática algumas questões muito importantes. E nós podemos olhar e ver que a atitude de Jesus foi uma atitude de amor, de misericórdia,
uma atitude que demonstrava não apenas uma resposta para o momento, mas algo que estaria se dirigindo para o futuro. Até porque ela teria passos à frente. E normalmente, quando nós falhamos e reconhecemos as nossas falhas, ou quando somos apanhados em erro por alguém e essas falhas são apresentadas para nós ficamos às vezes extremamente abatidos. Nós ficamos às vezes nos condenando e às vezes nos maltratando por atos punitivos por aquilo que vivemos. Mas quando não bate o arrependimento e não firma esse arrependimento na nossa vida, nós temos às vezes a repetição desses erros, dessas falhas e desses pecados. Por quê? Porque não há um confronto direto do pecado sobre as nossas vidas. Não há uma ação que realmente homologue uma postura nova, diferenciada sobre aquilo que temos e sobre aquilo que vivemos. Jesus, ele usa da reflexão para que aquele povo pudesse, naquele momento, não julgar aquela mulher, mas julgarem a si mesmos. E nesse processo de reflexão, o juízo que estabelecem é: eu não vou tirar essa pedra, porque eu não sou digno de fazer isso. E diante dessa situação, Jesus faz com que essa mulher também pense, porque ela não foi salva porque Jesus confrontou aquelas pessoas dizendo que eles não deveriam fazer. Jesus, pelo contrário, disse que eles poderiam fazer o que queriam, desde que eles se avaliassem primeiro e, tendo condições dessa avaliação, pudessem seguir em frente. Nós, quando colocamos juízo sobre as pessoas, nós não temos a tendência de nos avaliar primeiro. Nós temos sempre a tendência de expurgar sobre o outro aquilo que está presente na nossa vida. Os erros que cometemos, imaginamos que as outras pessoas também cometem, que as circunstâncias que pensamos, as outras pessoas também pensam, que a nossa forma de viver também é comum às outras pessoas. Mas será que é mesmo? Será que nós estamos vivendo em consonância com as outras pessoas? Os nossos erros são também idênticos aos das outras pessoas? Nós hoje podemos olhar para esse contexto nosso de família e ver como é que está o nosso casamento, como é que está a nossa paternidade, a nossa maternidade, como é que está a nossa condição filial, ou até mesmo a nossa relação fraterna, de irmão para irmã, de irmã para irmã, de irmão para outro irmão. Como é que está essa relação nossa dentro de casa? Será que nós temos feito essa análise, essa reflexão antes de condenarmos, antes de criticarmos, antes de nós apontarmos o dedo para alguém dentro da nossa casa? Porque é muito comum isso acontecer, de sempre elevar o erro do outro, de sempre cobrar, sempre mostrar as falhas da outra pessoa. Mas quando foi que você chamou a sua família e disse: olha, eu estou aqui para poder anunciar o meu erro, reconhecer a minha falha? Eu quero, chamando vocês aqui, pedir perdão a vocês. Eu quero dizer que nunca mais quero fazer isso. Eu quero assumir um compromisso diante de Deus com vocês, que essa situação nunca mais acontecerá. Quando foi que você fez isso? Quando foi que a sua família viveu um tempo como esse? Até porque a trajetória nesse texto mostra que ela foi apanhada no erro e ela poderia, na sequência, não ser simplesmente morta pelo apedrejamento, mas ser morta pelo juízo, a condenação e até mesmo o processo de desqualificação social que essas pessoas poderiam dar a essa mulher. Ela poderia ser discriminada, ela talvez nunca tivesse a condição de ter a sua honra novamente retomada na sua vida. Jesus não faz apenas com que as pessoas não apedrejem ela ali. Jesus faz que dali para frente as pessoas não pudessem mais lembrar daquele erro, daquela falha e estabelecer um apontamento para ela sobre isso. Sabe, muitas vezes nós pegamos um erro de uma pessoa e ficamos martelando isso, repetindo isso, retomando a nossa memória, acusando essa pessoa, fazendo um processo que já foi muito difícil e quando essa pessoa se mostrou arrependida do que fez, consciente do que fez, sempre sofrendo novamente quando isso é apontado, quando essas circunstâncias são trazidas novamente. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque às vezes nós geramos um peso maior nessas lembranças e trazendo esse pecado, essa falha dessa pessoa à tona com mais veemência do que propriamente o erro cometido lá atrás, o pecado vivido lá atrás. E muitas vezes isso se torna mais complicado do que aquilo que foi vivido, do entorno que foi estabelecido
sobre o que está lá atrás. Nessa oportunidade, eu queria chegar bem perto do seu coração. E aí eu não só mudo de câmera, mas mudo também de uma proposta mais intimista para você, meu irmão, minha irmã. Esse texto fala que essa mulher, que ainda não tinha tido uma oportunidade de estar com Jesus, ela não tinha tido oportunidade de refletir sobre a sua própria vida e sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a verdade de Deus na sua vida, na sua história. Ela tem uma experiência, ela tem uma realidade transformada. E Jesus pede para ela seguir a vida, mas ela é alcançada nesse pedido de Jesus para seguir a vida de uma forma diferente, não vivendo como vivia, não fazendo as mesmas coisas que fazia, mas que ela saísse dali não pecando mais. Aí talvez você diga assim, então ela virou santa a partir dali? É possível uma pessoa aqui na terra não pecar? A Bíblia diz que somente Jesus esteve entre nós como homem e não pecou. Mas a Bíblia diz que nós podemos ter, num processo de dependência, de submissão de Deus, ao ponto de nos separar dos valores e das práticas desse mundo. Por isso que eu e você precisamos avaliar isso no nosso coração. Avaliar o quê? Avaliar essa referência de Deus sobre nós. Avaliar o quê? Avaliar essa presença de Deus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, conduzindo perfeitamente o que somos e como vivemos. Porque quando nós olhamos para esse processo, nós não vemos apenas Jesus conduzindo um olhar superficial, mas um olhar profundo naquilo que estava dentro dessa mulher, aquilo que estava dentro desse ser humano, aquilo que envolvia a sua vida como um todo. Assim como Deus também, na nossa vida, na nossa história, não nos vê apenas no momento, Ele vê o todo. E Ele sabia que essa mulher deveria seguir a sua vida, sem um ato de autocondenação, ou na permissividade que as pessoas, a sociedade, ficassem sempre olhando, ridicularizando, discriminando a sua vida. Jesus diz, segue a sua vida e não peques mais, no sentido de passe a viver a sua vida em total dependência de Deus. Porque de acordo com a própria doutrina da salvação, nós encontramos o processo de regeneração como um primeiro processo que ocorre na nossa vida quando nós nos convertemos. E nós passamos a começar a refletir, pensar, agir, falar, tomar como planos ações, visões, percepções que Deus tem para nós. E é por isso que eu e você precisamos entender isso. A regeneração começa a mudar a nossa forma de ser, de pensar, de agir, porque esse processo de mudança e transformação começa a ocorrer dentro de nós, naturalmente, porque o Espírito Santo de Deus vai começando a ter espaço na nossa vida. O segundo processo depois da regeneração é a santificação. Nos tornamos santos, não falhamos mais, não pecamos mais, não nos tornamos mais pecadores? Não, mas nós vamos nos purificando, lapidando, tirando os pecados, as tendências, os hábitos da nossa vida, porque antes nós administrávamos, nós éramos escravos do pecado, mas a partir do momento em que nos convertemos, nós nos tornamos servos, nós nos tornamos escravos, se assim pudéssemos dizer, do Senhor. Nós nos tornamos dependentes do Senhor. O pecado antes estabelecia direção sobre nós. Nós simplesmente obedecíamos à tendência do pecado. Mas a partir do momento que somos alcançados por Cristo, Cristo é o nosso referencial, é o nosso conselheiro. É Ele quem estabelece a nossa direção, é Ele que conduz a nossa história. Então é muito importante nós todos entendermos que esse processo que Jesus fala para ela, não peques mais, é que ela não se tornaria santa a partir daquele momento, mas ela viveria transformações a partir das suas reflexões, a partir da sua relação com Deus. Deus nela transformaria ela, para ela e para as outras pessoas, para o presente e para o futuro dela. E aí que está a grande questão, porque a santificação, sendo um processo, nós vamos vendo a cada dia, nos tirando, nos extraindo, nos separando daquilo que é do homem, daquilo que é do mundo, e passamos a viver para Deus, separados daquilo que são valores eternos, dos que são valores repentinos, temporários, que são passageiros aqui na nossa vida. E aí nós começamos então a entender o que está presente nessa fala, vai e não peques mais.
A palavra conduzia ela a viver pela dependência de Deus e submissa completamente a Deus. E aí nós podemos ver que quando nós vivemos assim, nós temos menos tendência do pecado em nós e por isso nós temos mais tendência de glorificar a Deus em tudo que somos e fazemos. E é essa a nossa missão aqui na terra, glorificar a Deus com tudo que falamos, com tudo que pensamos, com tudo que planejamos, com tudo que realizamos. E aí a minha segunda pergunta para você hoje é: você tem glorificado a Deus na sua vida? Você tem glorificado a Deus na sua família? Você tem glorificado a Deus na sua história? Você consegue entender que as suas experiências, elas devem forjar a você a necessidade de viver diferença? Porque muitas vezes nós erramos, repetimos nossos erros e voltamos às mesmas coisas. Será que nós não aprendemos que dessa forma errada nós nunca vamos alcançar o certo? Será que nós não entendemos que, mantendo esses processos de vida, nós nunca chegaremos a um processo que delineie sobre nós um processo diferenciado, em que os resultados não apenas glorifiquem a Deus, mas nos abençoem e abençoe outras pessoas que estão à nossa volta? Por isso eu volto àquela câmera do início e digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, Jesus sabia que aquele coração estava disposto a seguir uma proposta nova de vida. Assim como o Senhor neste momento esquadrinha o seu coração e o meu coração, e Ele sabe exatamente o que somos, o que temos, o que vivemos, e esse nosso Deus sabe exatamente como nós nos portamos para esse momento e para o nosso futuro. Se nós tivermos o desejo de viver para Deus e cheio de Deus, nós vamos viver de uma forma diferente, em que o arrependimento vai bater no nosso coração, e o enojamento consequente, nós nunca mais desejaremos fazer o que fazíamos, falar o que falávamos, de estabelecer propostas decisórias como antes fazíamos. Nós vamos querer mais Deus, e por isso nós vamos ter uma postura diferenciada, porque essa presença maior de Deus em nós nos fará ver a própria vida e a nós mesmos diferentes, e nós enxergaremos e contemplaremos aqueles que estão à nossa volta também de uma forma diferente. Nessa noite, nesse nosso culto de oração, eu quero desafiar a sua vida a encher-se, a viver pleno do Espírito Santo de Deus. Que essa noite seja uma noite de experiência para a sua história, em que você perceba o agir de Deus protegendo você, mas veja, não deixando com que você nesse momento passe sem uma profunda reflexão, sem perceber o que está acontecendo, entendendo que a sua vida e a sua história precisam ter um rumo diferente, que esse rumo só Deus pode dar. Só Ele tem a condição de nos perdoar e de nos dar a condição de sermos novos homens e mulheres daqui para frente. E aí nenhuma condenação pode haver sobre nós como filhos de Deus, a partir do momento em que nos entregamos completamente para Ele e vivemos completamente com Ele. Por isso, nessa noite, eu quero evocar a você essa experiência com Deus, de se entregar ao Senhor. Você que está em flagrantes falhas, em flagrantes pensamentos descentrados, a flagrantes posturas que não denotam glória para o Senhor, a flagrantes referências que não geram um ar de valor sobre a sua família, sobre o seu casamento, a você que em flagrantes palavras, atitudes, tem denegrido a sua própria família, o valor familiar. Nessa noite o Senhor quer nos dar uma chance, mas não mais uma. Ele quer nos dar uma chance de mudança por completo. Ele quer dirigir completamente a nossa vida daqui para frente. E aí você podemos fazer essa experiência com Deus. Quer viver isso? Quer viver esse novo tempo? Vamos refletir então? Vamos pensar? As pessoas trouxeram aquela pessoa ali para poder ser apedrejada. Eu perguntei agora há pouco, qual tem sido a sua postura dentro de casa? Será que você não tem apedrejado um membro da sua família? Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha. Será que de alguma forma você não está expurgando sobre essa pessoa algumas falhas que também são suas, que você também comete? Será que você não tem sido usado pelo mal de trazer à tona erros e falhas que foram cometidas lá atrás, no processo de suscitar dor, de suscitar uma memória negativa?
Será que você não tem percebido o quanto você tem gerado de erros, de falhas na sua proposta de vida, na sua referência familiar? Será que nós, nessa noite, podemos parar e pensar sobre nós mesmos e, ao invés de reunirmos para fazer acusações, nos reunirmos para poder fazer confissões, ao invés de estabelecermos como certos, reconhecermos humildemente os nossos erros e a nossa fragilidade diante da nossa própria família? Qual foi a última vez que você pediu perdão para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, sua filha? Você reconhece que errou, mas você não deu o braço a torcer quanto a isso. Você não se humilhou para poder fazer esse processo. Quem sabe hoje à noite você não pode aí manter um contato com seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão e dizer: me perdoe porque eu tenho sido falho. Eu tenho apontado o dedo para você, eu tenho acusado você, mas eu tenho tantas falhas e pecados como você. Mas será que nós vamos manter isso, a sequência do pecado e da falha? Será que nós vamos nos permitir viver isso? Essa mulher poderia ter essa condição porque ela não procura Jesus com desejo de mudança. Ela é levada a Jesus pelo erro que ela tinha cometido. E sabe, muitas vezes nós somos confrontados pelos erros, mas nós não permitimos as mudanças sobre os nossos erros. Você hoje está diante de Jesus não porque as pessoas pressionaram você, te trouxeram até aqui. O Espírito Santo de Deus permitiu que você tivesse esse acesso. Tanto que algumas pessoas não vão estar conosco nesse momento, dia 13 de maio de 2021. Vão ter acesso no dia 14, amanhã, sexta-feira, ou no dia 15, sábado, ou no dia 16, no domingo, ou quem sabe daqui a um ano ter um acesso a essa palavra. E Deus usará essa palavra como uma palavra viva ao coração e à história dela. Mas o que é importante para mim e para você é que essa palavra, ela se torna apropriada para nós seguirmos a Jesus, abandonando completamente a nossa condição anterior dessa experiência com Ele, nos arrependendo profundamente sobre os nossos pecados e as nossas falhas, para mudar o rumo e a direção da nossa vida. E aí, com um novo foco, uma nova realidade, um processo transformador em nós e a partir de nós seremos instrumentos de bênção para aqueles que estão perto, para nós mesmos e para aqueles que nós nem conhecemos ainda, que talvez estarão nas nossas gerações. Nessa noite, eu quero pedir pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família. E eu quero pedir para que você tenha o reconhecimento, para que você possa admitir as suas falhas, confessá-las, e que você possa viver daqui para frente dessa experiência, a nunca repetir o que você até então fazia. Independente de ser uma vez, 2, 3, 1000, daqui para frente é que importa. Daqui para frente é que é necessário. Daqui para frente é que faz valer. Vamos orar? Querido Deus, este é um momento muito importante para nós, porque nós entendemos a Tua palavra, nós entendemos a Tua mensagem para a nossa vida e a nossa família nessa noite. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor ministre a nós esta palavra de uma forma ainda mais pessoal, que nessa noite nós possamos ter para nós essa palavra que o Senhor deu àquela mulher: vai e não peques mais. Que nós possamos ir, Senhor, mas ir sobre a bênção do Senhor, ir sobre a experiência com o Senhor, ir sobre um chamado do Senhor, ir sobre uma ordenança do Senhor, e que não pecar mais seja consequente do Senhor estar plenamente na nossa vida, na nossa história. Continue ministrando o Teu poder sobre nós, Pai. Continue agindo poderosamente sobre as circunstâncias que hoje vivemos, para que possamos ter nessa nova trajetória de vida uma proposta e uma ação completamente grandiosa diante do Senhor. Sustenta a nossa vida, Pai. Fala ao nosso coração. Reforme, reconstrua, redirecione, reformule a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Nós assim juntos, em total dependência e completamente arrependidos, buscamos o Senhor, confessamos o Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, talvez essa noite você tome uma decisão de viver diferença na sua vida. E você pode registrar no nosso chat aí: a partir de hoje eu tomo uma decisão. Eu fui confrontado por Deus, eu tive uma experiência com Deus, e eu quero abandonar a minha vida de pecado, de afastado de Deus, para uma vida mais dependente de Deus.
Hoje eu tomo uma decisão de valor para minha família. Eu não vou ficar mais apontando o dedo dentro de casa. Eu vou reconhecer as minhas falhas, os meus erros. Eu vou reconhecer a necessidade de pedir perdão à minha família. E eu vou caminhar na busca de unidade dessa família. Eu vou fazer e viver de forma diferente na história da minha família. Quem sabe você, nesse momento, pode construir isso e fazer algo diferente, grandioso de Deus na sua vida e também na sua história. Eu quero desafiar a você, nesse momento, a ter o entendimento claro do que Deus é e do que Deus se propõe à sua vida. E eu quero, nessa noite também, ter a oportunidade de continuar orando por alguns pedidos de oração. Você, além de registrar o seu pedido, nesse sentido do que você deseja viver com Deus e para Deus, você também pode registrar alguns pedidos de oração. Nós temos alguns pedidos aí, são inúmeros, e nós temos tido o hábito de não mais mencioná-los, mas assumindo o compromisso de oração. Nós temos já orado e vamos continuar orando pela vida da irmã Ruth, do pastor Elcio, da irmã Irene, do irmão Geraldo Figueira, da irmã Rosângela, do missionário Alessandro, da Rosenir. Temos tantos outros irmãos e irmãs vivendo momentos tão adversos aí, e nós queremos continuar clamando ao Senhor para que receba esses nossos pedidos e ministre esses pedidos sobre as nossas vidas. Então, eu quero desafiar a você a registrar aí. Nossa equipe está junto nesse momento, fazendo diferença nesse sentido. E que você não só mencione os seus motivos de intercessão, mas também os seus motivos de gratidão sobre aquilo que Deus tem feito, e visivelmente você tem percebido isso, tá certo? Nós temos, no final desse nosso culto, uma palavra do nosso vice-presidente da Escola Bíblica aqui, e ele tem um aviso sobre o CAC. Nós temos um momento novo a partir do próximo domingo, dia 16. Nós vamos começar um novo ciclo e é muito importante você ter esse entendimento e buscar isso, tá bom? Nós finalizamos então com essa palavra, esse aviso final. Desejo a todos vocês uma quinta-feira na sua extensão abençoada. Esse final de semana seja rico diante da presença do Senhor e que nós possamos continuar vivendo em novidade de vida, arrependidos, cheios e buscando a glória do Senhor em tudo que se torne resultado da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, que a graça e o poder do Senhor continue renovando as suas vidas, os seus casamentos, as suas famílias, para colhermos grandes frutos e poderosos frutos sobre o nosso amanhã. Deus abençoe vocês. Olá, irmãos, eu vim aqui para te convidar e te lembrar de fazer a sua inscrição no CAC Orla, que é o curso de aperfeiçoamento cristão da nossa igreja, que está em andamento este ano. Então entra lá no aplicativo da igreja, clica no ícone de notícias ou no ícone de mensagens e você vai ver lá escrito CAC Inscrições. Clica lá, você vai ser direcionado para uma página com todas as informações a respeito do curso, onde você poderá fazer então a sua inscrição. Não deixe de se inscrever, esse curso é para todo mundo da nossa igreja. Então que Deus te abençoe, te ilumine e nós nos vemos no primeiro dia de aula dessa nova turma que será no dia 16 de maio. Um grande abraço a todos.